Olá! Venham, venham, venham para mais um episódio do Projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas e histórias inspiradoras, histórias reais. Aqui os assuntos são profundos, relevantes e muito necessários. Eu sou Marcela Rosenblatt, sou a mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à educação e à parentalidade consciente. No episódio de hoje, vamos voltar a aterrar no mundo do autismo. E, a cada conversa, um novo voo. Portanto, apertem os cintos, porque o projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. Com o Rio de Janeiro como pano de fundo, a nossa convidada de hoje teve uma infância e adolescência felizes e bem vividas, entre a ginástica olímpica e a dança. Mais do que as brincadeiras de infância, lembra com carinho das relações e das pessoas, desde os muitos domingos na casa da avó até toda a família paterna reunida, até as amiguinhas de infância que foram crescendo junto com ela e permanecem até hoje. Com um ninho sólido, pais presentes e 2 irmãos mais velhos, cresceu para se tornar uma mulher resiliente e sensível, acreditando sempre que se vai evoluindo aos poucos e encontrando a tranquilidade na vida. Aos 26 anos, teve a sua maior e mais profunda transformação de vida, quando se tornou mãe do Tomás, que hoje tem 7 anos. Um ano depois, o Arthur Valentim veio completar o seu quadro de amor e transformá-la mais um pouquinho. Criou seu próprio ninho sólido na união com o Danilo e hoje são eles os pais presentes e acolhedores. Mesmo com todas as demandas da maternidade atípica, que acabam por sobrecarregar um pouco, conseguiu encontrar a luz no mantra "tudo isso vai passar, é só uma fase", e é possível encontrar beleza em meio ao caos. Hoje, diretamente do Brasil, recebemos a mamãe e a minha amiga querida Belisa. Amiga, seja Oi, bem-vinda ao nosso podcast. Que bom ter você aqui. obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente tem sempre longos papos, sempre que a gente se encontra, né? A gente não para de falar 2 segundos. Então, hoje a gente vai poder apresentar um pouquinho dessa tua história, eu acho inspiradora de verdade, toda a sua transformação e resiliência. Então, vamos começar pelo começo. Me fala, assim, do seu Tá, desejo de engravidar, como foi esse processo e os desafios que você enfrentou. tá. É, desejo de engravidar sempre, né? Desde a vida, assim, sempre. Meu sonho era ser mãe, sempre foi, desde nova, né? E aí, quando eu tava com 25 anos, mais ou menos, eu descobri um teratoma, que é um tumor geralmente benigno no ovário. E aí eu tive que tirar um ovário, né? O ovário esquerdo com essa idade. E aí os médicos começaram a falar que era talvez fosse ser mais difícil engravidar, né? Porque tinha um ovário a menos. E na verdade o tumor era bilateral. No outro ovário, Sim? na cirurgia ele conseguiu tirar só um ovário e deixar o outro ovário quietinho, porque ele sabia desse meu desejo de engravidar. E aí eu namorava, né, à distância com o Danilo, meu marido hoje em dia, e ele morava em Brasília. E aí a gente começou a tentar, assim, né? Porque era isso, eu queria muito ser mãe, ele também queria ser pai, e a gente namorava, queria ficar junto. Então, assim, o que que o E teratoma te trouxe, talvez, essa pressa, né? Ou talvez uma urgência melhor em ser mãe, por conta né, de ter te retirado um ovário? Fala, assim, um pouquinho o que que ele representava em termos de fertilidade, que eu acho que muita gente vai gostar de saber do que se trata, enfim, as consequências desse tumor porque na benigno. verdade, assim, o teratoma, ele pode estar dentro do ovário, anexo ao ovário, ou destruir o meu ovário. O meu, no caso, destruiu o meu ovário, então não tinha salvação o ovário. Aí ele tirou um ovário inteiro. E o outro era, ele tomava uma parte do ovário. Então, sei lá, tipo, metade do ovário era não saudável, mas a metade que não tinha o teratoma, que era saudável, eu ovulava normalmente, conseguia engravidar, tanto é que depois eu engravidei de segundo sem, né, meio sem, Uhum, sem querer, vamos dizer assim. uhum, Só que, assim, a pressa era porque
Eles botaram, talvez seja difícil você poder engravidar, e falaram isso, porque assim, realmente não está. Eu sempre quis ser mãe cedo, na verdade, né? Pensava assim, que até os 30, aquela ideia, né, dos 30 mais, que até os 30 anos eu queria estar Muitas com a vida ideias. toda feita já. Quem me Aham. dera. Mas aí, não tão cedo, né? Acabou que eu fui mãe com 26 anos. E ainda assim a gente ficou um ano, mais ou menos, tentando. Né? Que é o que depois já falaram que era Sim, o período normal, na exato, a verdade, né? Mas estatística assim. fala isso. Tanto que, só uma É. curiosidade, para se investigar problemas de infertilidade é só depois de já estar tentando há um ano sem sucesso, né? Então, é de Então, eu fato um peguei aí, ano. né? A gente chegou aí numa clínica de fertilidade. O Danilo fez lá o espermograma e eu, quando eu fui, muito engraçado isso, porque quando eu fui lá na clínica, né? Ele me passou uns exames. Tem aquele dos ovários, eu esqueci, das trompas, eu esqueci o nome. Isto, não sei o que lá. Não sei. E aí tem um dos ovários que ele falou: muita gente depois que faz esse exame já engravida, porque o próprio exame meio que limpa as trompas. E aí ele falou: você vai menstruar, e depois dessa menstruação, você vai fazer. Assim que acabar essa menstruação, você faz esse exame. Eu falei: tá bom. E aí eu nunca fiz o exame, porque eu já estava grávida. Ah, muito bom. Eu estava grávida nessa época e não sabia, né? Quando eu fui lá na clínica. Eu tinha, tipo. E é isso. Mas assim, foi corrido, com certeza. Apesar, né? A gente não tinha nenhuma estrutura, assim, sabe? A gente não era casado, a gente não morava junto. Ele morava em Brasília. E aí, mas a ideia era, tipo, vamos tentar, né? Já que pode ser que seja difícil, e é um nosso sonho, a Sim, gente claro. quer. Enfim, não tinha condições financeiras, não tinha nada, né? Nada planejado. Tudo, tudo planejado para não ter um filho, na verdade. Só uma vontade, assim, né? De muito, um sonho. E aí, quando eu engravidei, foi aquela correria de tipo isso, né? Procurar apartamento, morar com meus pais. E ele se mudar, acompanhou a gravidez de longe, ele trabalha viajando também, né? Então, E é ficava de indo e Brasília, né? vindo, Você e falou a corria. distância, então ele era de Brasília, você é do É, Rio, sim, e ficando exatamente. nessa Ficando distância, a nessa ponte aérea. exame, essas coisas. Mas aí, assim, por isso que a gente teve filho. Estamos aí com as consequências até hoje de ter tido filho correndo, né? Ó, eu Porque falo que depois tudo na vida a gente consegue mais ou menos driblar as consequências. Filho não tem como. Não tem como É, driblar. Tá aí. vamos driblar. É isso. E aí, pronto. Então, viveram um teratoma, de fato foram em busca desse sonho de ser mãe, de ter uma família. Tem esse parceiro maravilhoso que te apoiou, família toda que te apoiou também nesse processo. E veio o nosso Sim, Tomás, né? Em maio, o aniversário dele é em maio, não é? maio, 18 de maio. 18. É isso. É perto do Nicolas, eu sempre lembro disso. E aí veio o É. Tomás e como foi se tornar mãe, como é que foi de ver aí todas essas transformações, casa nova e marido e filho, Olha, tudo ao mesmo tempo. para essa semana, assim, do nascimento, só merece um podcast só dessa semana, porque foi enlouquecedor. Sei. Porque, assim, eu tive oligodramia, né, que chama, que é uma baixa do líquido amniótico. Então, quando eu tava com 34 semanas, mais ou menos, que eu fui fazer, tipo, uma das últimas consultas, né, as últimas ultrassom, ela falou que eu tava, mentira, 36, eu tava com 36 semanas, mas deu no exame como se ele estivesse com tamanho e peso de 34. E eu tava com um pouquinho menos de líquido. E aí ela falou: olha, ele não está em sofrimento, nem nada disso, você não precisa ficar em repouso absoluto, mas é bom você beber muita água, comer muito bem e tal, para a gente ver se a gente recupera isso aí. E semana que vem eu quero te ver. Aí quando eu estava, aí tá, uma semana, e aí era o chá de bebê, foi tipo, o chá de bebê eu tive que ficar sentada, eu lembro disso, assim, as coisas, né? Porque tava com essa questão, assim, que não era uma coisa de risco. E os médicos, né, a minha mãe, enfim, trabalha na Marinha, era da área da saúde, então, os médicos eram, tipo, amigos da minha mãe. Então, existia uma preocupação, assim, em torno da minha gravidez, Um do tipo, cuidado, né? ela tem dificuldade de engravidar. Do tipo assim, ela tem dificuldade de engravidar. Se acontecer alguma coisa com essa, tipo, talvez ela não consiga de novo, sabe? Então, tinha essa coisa, assim, esse cuidado, talvez, não é excessivo, mas enfim, tinha um olhar diferente, né? E aí, eu fiz isso quando eu voltei lá uma semana depois, eu estava com 37 semanas e 5 dias. E aí, ele tinha crescido e engordado
tipo, como se fosse uma semana, mas ele continuava 2 semanas atrasado. Então é como se ele tivesse com 35 semanas, no caso, né? Uhum. E aí ela falou, eles já perguntaram, você tá de jejum? Eu, tipo, não tô de jejum, né? Tá tarde, enfim. Não tinha nada pronto, nada pronto. Eu nem tinha me mudado. Gente, já tinha se mudado, amor? Nem lembro. Acho que a gente tinha se mudado, tipo, há 3 dias, assim. Tinha pego a chave do apartamento, né? Que a gente tinha escolhido. E aí ela falou, olha, tá com menos líquido, né? Eu tava com 90 numa consulta, na outra semana seguinte eu tava com 80. Pô, Ou você seja, tá com estava menos nessa líquido. Vamos... decrescente, né? Tava de fato Exatamente. diminuindo. Uhum. Ela falou, olha, diminuiu mais e, assim, ele cresceu, mas não recuperou, né? Tipo, o tempo, assim, vamos dizer assim. E ele não tá em sofrimento, mas, tipo, tem alguma coisa aí, né? Aí falou, você vai ficar internada, que a gente vai fazer uns exames e você vai ser reavaliada amanhã. Aí eu fiz o CTG, né? Aquele lá que bota o Sim, negócio da bota. barriga e tal, eu Sim. fiz. É, Aí ela veio, eu lembro direitinho, gente. Aí ela veio no quarto, assim, falou: Olha, o CTG dele está de livro, perfeito, maravilhoso. Tipo, ele não está em sofrimento. Ele só é pequeno mesmo, eu acho. Mas assim, está tudo bem. Mas já tá aí, né? Vamos reavaliar amanhã. Aí acordei, em jejum, Você né? ficou no Me hospital, mantiveram dormiu no no jejum. hospital. Fiquei no hospital, dormi no hospital, mantiveram no jejum. No dia seguinte, de manhã seguinte, eu fui ser reavaliada. E aí eu desci pro plantão, né? Era tipo. Aí não era mais a mesma médica, era tipo a médica do plantão. Uhum. Aí a médica do plantão, o que aconteceu? Aí eu falei e tal, tudo mais. Ah, tá, vai ser reavaliada. Aí fui refazer o exame, que tinha dado perfeito de livro maravilhoso. Com a minha certeza na minha cabeça que, tipo, vou fazer o exame, vai dar a mesma coisa, né? Porque ontem deu isso, hoje vai dar a mesma coisa. Vou pra minha casa e só vou ter ele, sei lá, semana que vem, daqui a 2 semanas. A data para parto, prevista para parto, era 2 de abril. E ele nasceu 18 de abril? Não, Não, gente, tô abril não. confundindo. 2 de junho, talvez. Junho, é. É. 2 de junho. E ele nasceu 18 de maio. Que foi nesse fatídico dia. Aí, tá, bom. Aí, a médica que estava me reavaliando, né, fazendo o exame, me parou no meio do exame e falou assim: Olha, a gente vai interromper agora, porque ele tá com PIG, né, que é essa taxa Aham, que de. é o baixo de crescimento. Ele Sim. tá com PIG menor que 3, sei lá, não lembro o número que ela falou. E pode ser alguma doença não detectada no pré-natal. E aí eu, oi? Tipo, ontem tava tudo bem, sabe? Agora. Aí ela, e aí, então a gente vai interromper. Eu, agora? Ela, agora. Eu falei, agora. Eu falei, tipo, dá pra chamar meu marido? Eu tava sozinha, né? Que Aham. ele tava lá fora, eu tava sendo reavaliado, eu tava, tipo, na emergência. Cara, e foi assim o parto. Então, assim, foi. Eu falo que foi um parto surpresa, sabe? Eu não tava nada Uhum. pronta. Aí liga pra minha mãe, eu não lembro se minha mãe tava comigo. E aí foi cesárea, que eu não queria, né? E aí eu lembro que eu não sabia. Olha, gente, eu sou uma piada. E aí eu não sabia como era a anestesia, a hack, né? Uhum. Eu achava que era igual a anestesia de dente, que você tomava, mas você continuava sentindo. E aí, quando eu comecei a não sentir as minhas pernas, eu falei, tipo, aí eles fizeram aquele testezinho da água, né? Tá sentindo aqui e tal, pingando, eu já na mesa. Isso assim, e o Danilo não tava lá ainda, né? Elas tinham ido chamar e eu já tava já recebendo anestesia e tal. Aí eu falei, olha, eu não tô sentindo a minha perna. Eu falei, não tô sentindo. Ele, cara, você tá sentindo anestesia? Eu falei, não, mas eu não tô sentindo nada. E aí é uma sensação, pra mim, pelo menos, foi pavorosa, assim, essa sensação, que é. Você não sente suas pernas, é tipo, você não sente, sabe? Mexe, assim, é muito Parece que você tá desconectado do seu corpo, muito ruim. Aí, fora isso, aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu lembro que eu falei pra anestesista, eu falei, não quero, me apaga. Eu não queria ver, assim, eu pedi muito pra ela apagar. Porque eu tava, tipo, zero preparada. Eu tava zero preparada pro parto, Claro, foi zero uma preparada pro surpresa, né? Não, cesárea. era 2 de É, junho. E aí, do nada, veio essa cesariana de emergência, tem que ser agora, vamos tirar e... pode ter uma doença que não foi detectada no pré-natal, tipo. Enfim, aí o Danilo chegou, né, e tal, mas antes disso, a anestesista falou, tipo, não, ficou tentando me acalmar. Eu tava, tipo, não, eu não quero, me apaga. Ai, você não vai ver seu filho nascer? Eu falei, não, quando eu acordar eu vejo ele nascido, não tem problema. Já não vê nada mesmo, né? Que a cesárea fica aquela Sim, tem coisa aquele ali, você não pano, vê, né? aham. Enfim, mas aí ela me acalmou, depois o Danilo chegou, foi tudo certo, assim, ele tava bem quando nasceu, ele nasceu com 2 quilos, 590, assim, tava
dando mais do que estava dando no exame, né? Tem Os essa exames diferença aí do erram. É exame, o exame importante não é dizer isso. fidedigno. Os exames erram. De peso, então, bastante. E aí ele estava com 2.590, não precisou, não teve UTI, não teve nada disso, graças a Deus, ficou comigo. E foi isso, assim, eu lembro que foi. Mas, apesar de ser, né, desse jeito, assim, meio pavoroso, o fato dele, né, ter nascido, de eu estar ali com ele, era tipo, caraca, é meu sonho, Um né, se sonho, realizando. sim, um bebê no colo, se tornou mãe. E é É, claro que, se a gente for falar aqui das turbulências que um bebê recém-nascido traz na nossa vida, né, a é, gente vai ter sim. 200 horas de podcast. É, Então, assim, eu vamos tô dar um falando, assim, que saltinho aí pra tem o Baby frente. Blues, né? Aí tem o Baby Ah, Blues, que eu não vou nem contar essa parte, não, senão a não. gente vai Isso é ficar aqui outro episódio, pra falar de vários baby outros blues. episódios, né? Mas assim, me fala, então, passou um pouquinho mais de tempo, o Tomás já tá um pouco mais crescido, vocês mais estruturados. Quando é que vieram, assim, os primeiros sinais? O que que você viu no desenvolvimento dele? Conta um pouquinho dessa fase aí. Então, assim, eu era mãe de primeira viagem, né? Então eu não sabia muito das coisas, assim, né? E o autismo não estava no meu radar, na verdade, porque ainda 8 anos atrás, hoje em dia tem, né? A cada 2 crianças, uma é autista, quase. Mas, assim, naquela época já estava aumentando, mas não era tanto, assim, então não estava no meu radar. Eu ainda tinha um estereótipo errado do autismo, né? Para mim, autismo era aquela. Eu não pensava sobre isso, na verdade, mas se eu Sim. fosse pensar, eu não diria que é a criança que eu tenho em casa hoje, por exemplo. E aí, mas eu achava estranho, assim, porque quando estava perto de 1 ano, ele falava assim, né? Ele balbuciava bastante. Tá? O autismo do Tomás é considerado autismo regressivo, eu acho, porque ele chegou com 9 meses, eu lembro dele dando tchau, a gente cantava parabéns, ele batia palma, ele balbuciava bastante, ele era carinhoso, ele mamava, ele me olhava, tinha contato visual, mamando, sabe? Ele mamou até eu engravidar do outro, né? Até 1 ano e 3 meses. E... Mas eu achava estranho ele não. Ele não fala nenhuma palavra, né? Eu lembro de eu falando com o pediatra, assim, perguntando: olha, ele não fala, tipo, assim, meio que assim, é normal, sabe? Uma coisa assim. Mas que Ele idade? falou assim, Que idade, mais ou menos? era 1 ano, perto de 1 ano, Um assim. aninho. Ou talvez até já tinha passado um pouco, 1 ano e 1 mês, não lembro. E aí só para E esclarecer um pouquinho sobre isso, não quer dizer que com 1 ano é, a criança, o bebê, né, já esteja falando, porque não é, mas não. tem Mas algumas fala algumas palavrinhas, palavras, né? exato. Fala às vezes de mamã, fala água, muitas crianças Água. falam, enfim, outras palavrinhas, Aponta, porque ele bola, não a apontava. ponta, isso. É, ele não apontava, ele não brincava. Eu lembro que ele brincava, ele ficava arrastando tipo um carrinho assim daqueles de praia que tem, sabe? Que é tipo um. Gente, não tá me falando uma palavra. Tipo um vaso, sei lá, Uma com caçamba, rodinha. né? No Brasil a gente fala Tipo uma caçamba, aqui em caçambinha, Portugal eu não exatamente. sei como chama. Com os brinquedinhos, aí ele ficava só arrastando aquilo para um lado, botava os brinquedos pro outro, brincava. Mas ele não brincava assim com muita função. Mas nem isso, na verdade, eu não reparava na época. O que me chamou, na verdade, eu não achava que ele era autista, né? Quem chamou a atenção disso para mim foi a minha mãe lá com, não as atitudes da minha mãe, né? Porque ela não teve coragem de me falar isso. Uhum. Mas lá com 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Antes, o que eu achava estranho era só que ele não falava, tipo, até depois, 1 ano e 3, até hoje, né? Hoje em dia ele fala um pouco, mas assim, até tipo 2 anos, ele. Então, de repente, essa conversa que eu tô falando com o pediatra, de repente foi um pouquinho mais pra frente, com 1 ano e 3, sei lá, 1 ano e 4, talvez. Uhum. E aí ele não falava nenhuma palavra, não brincava assim muito. E aí eu lembro que o pediatra perguntou: ah, ele. Aí ele estava perguntando se ele cumpria a ordem, né? Fazia a função, assim. Só que ele não falou com essas palavras. Ele falou: ah, se você falar assim, por exemplo, filho, pega o sapato da mamãe ali, ele vai pegar? Eu, tipo, não. Ah, se você falar, sei lá, vai no seu quarto, além do mais complexo, assim, tipo, vai no seu quarto e pega pá. Eu, tipo, não vai Uhum. fazer isso, ele não faz essas coisas, ele não cumpria. E aí. Mas eu lembro, e ele também balançava a cabeça, assim. Aí eu lembro de eu perguntando também assim, eu falava que ele faz um negócio, é normal, ele fazia assim, ó. Ele ficava assim, balançando a cabeça, assim. Uhum. Devia ser uma estereotipia já, né? E ele falou, tipo, não, ele tá assinando. Olha, pediatra, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando é com sono, ele tá se ninando. Uhum.
E eu lembro direitinho ele balançando a cabeça assim. E às vezes a gente botava ele no berço pra dormir e ele ficava batendo um pouquinho. Não era tipo, ó, batendo a cabeça, mas ele ficava meio que assim, sabe? Era estereotipia já, com certeza. Ele ficava meio que assim, o berço era colado na parede. E essa parte ele ficava batendo assim a cabeça um pouco na. Quando tava com. Realmente, isso tudo acontecia quando ele estava com sono. Que hoje em dia eu entendo que é porque ele estava desregulado, né? Tava com Uhum. sono e não dormia, a gente não fazia ele dormir, ele ia dormir sozinho, sei lá. Então ele tava, as estereotipias apareciam mais, né? Que é balançar a Perfeito, porque a cabeça, estereotipia, bater. ela tem essa função regulatória, não é? Exatamente, Existem, né? tem crianças Então, que assim, balançam os braços, tem crianças que fazem esses movimentos com a aí cabeça. na TV também ele balança, ele tinha flap, só que a gente achava que ele tava, tipo, empolgado com desenho, assim, né? Porque o meu outro filho também faz um pouco, fazia, Uhum. né? Quando bebê, mas enfim, existe essa diferença aí, é um olhar muito clínico que você tem que ter, Sim, né? E como eu era leiga, eu não sim. tinha esse olhar E clínico. aí esperava Então, que o tem. profissional tivesse mais atualizado ou mais É, informado e não encontrou isso. exatamente. Então me conta quando foi que você de fato encontrou? Quem foi o profissional? Que idade o Tomás tinha? Só para não dizer que o profissional não foi totalmente assim, ele falou assim: ah, ele está precisando de estímulo. Ele falou: ele vai para creche? Eu falei: não, ele, então bota. Na época estava começando essas coisas tipo Baby Gym que tinha, que era Aham. tipo de motricidade, né? Essas coisas de estímulo, assim, a academia dos bebês que eles falam. E aí ele falou para eu botar num negócio desse que ele rapidinho ia evoluir. Eu falei: tá bom. E você botou? Cheguei, botei mais pra frente, quando ele tava. Quando a gente tava começando a descobrir já o diagnóstico. Porque nessa época, ele falou isso e eu falei, tipo, ok, tem tava pensando em autismo. Aí, uns meses depois, aí depois eu engravidei, a minha gravidez estava avançando, estava. Aí, vou contar a pergunta que você me fez. E aí, eu estava querendo vir mudar para Teresópolis, que é um lugar que eu sempre tive casa, na região serrana do Rio, né? Mais tranquilo, assim, né? Não é. É no meio do mato que a gente fala. E assim, a gente casou aqui, né? A gente casou aqui, eu vinha pra cá muitos finais de semana, porque minha mãe tem casa aqui, é minha vizinha. E aí, quando eu falei, aí tinha uma casa alugando, essa casa que a gente tá. E eu falei, tem coragem? Aí meu marido, eu tenho, você tem? Aí a gente ficou brincando assim, aí a gente começou com essa ideia de se mudar para Teresópolis. E aí, um belo dia, minha mãe chegou na minha casa e falou assim: eu acho que você não tem que se mudar para Teresópolis. Aí eu, tipo, como assim? Por que não? Ela. Aí ela deu uma choradinha e falou, porque eu acho que o Tomás está com atraso no desenvolvimento. Aí eu, tipo, foi meio que um choque, assim, pra mim, na realidade, sabe? Porque essas coisas essas coisas que eu falei que eu percebi, eu não achava que era um atraso, assim, eu não pensava nisso, honestamente. Uhum, sim, eram características, chamavam atenção, mas Sim. não necessariamente configuravam um É. atraso, né? E aí, quando a minha mãe falou isso, aí ela falou que já tinha ido numa amiga dela, que a minha mãe é psicóloga, né? Que tinha ido numa amiga dela, que era neuropsicóloga, que atendia criança, que ela já tinha ido e que eu podia ir lá com o Tomás para ver. E eu tava meio. Foi uma novela, essa parte também é outro podcast. Porque aí eu tava tipo, sim, sabe? Me senti meio apunhalada pelas costas, assim, Uhum. porque ela não tinha coragem de chegar e falar que eu tava grávida, né? Então tinha toda essa coisa, tipo, "Ah, meu Deus, ela está Ela não queria te grávida." preocupar, né? Talvez, eu tô aqui Exatamente, assim, ela não pensando. queria me preocupar, enfim, todo mundo achavam que eu não ia aguentar o tranco, assim, né? Da notícia. Uhum. E a minha mãe, na verdade, hoje em dia ela fala que ela não achava que ele era autista porque ele, tipo, atendia pelo nome, ele tinha umas coisas que chamavam atenção nela, que viam ela ter o atraso, mas ela não achava que era autismo também, que ela fala, E porque faz sentido só pontuar, né? Porque a sua mãe teve 3 filhos, então ela tinha uma experiência vasta, sim. além de ser psicóloga, mas também E tinha ela aí a chegou a experiência como trabalhar uma mãe. época ela chegou a trabalhar uma época com estimulação de crianças, assim, trabalhava com isso, né? Mas já tinha muito tempo também. E anos, imagina, isso que eu tô contando tem 6 anos. Quando ela trabalhou, deve ter, sei lá, 30 anos, né? Então era uma coisa menos ainda é, Falada, divulgada, sim, vamos dizer assim. divulgada, sim. E aí, mas aí eu comecei a pesquisar, né? Quando ela falou isso, eu tava tipo, pra ela que não querer, ela ama esse lugar, assim, esse lugar Teresópolis, né? A gente está Sim. aqui por causa dela, meus avós tinham casa aqui. E eu achei muito estranho. Como assim ela não quer que eu mude pra Teresópolis? Que coisa estranha, sabe? Então deve ser realmente um atraso, é alguma coisa importante, né? E ela já foi na. Começou uma novela, mas aí eu comecei a pesquisar e tal. E aí, pra mim, eu tava tipo, cara.
Eu acho assim. Eu não queria acreditar, né? Mas tinha uma coisa lá, tipo, cara, eu acho que é autismo, era o que mais se encaixava dentro dos sintomas. Uhum. E aí, de toda forma, a gente não foi num neuro. A gente não foi nessa. Não, acho que até que eu fui nessa. Cheguei aí nesse lugar que ela falou, dessa amiga dela e tal, para ele fazer, tipo, essas aulinhas, né? Sei lá, essas sessões que eram em conjunto. Mas eu lembro que não dava na época para eu ir, porque era, tipo, era longe, eu tava com barrigão já, porque isso eu já tava com uma barriga de 7 meses. Uhum. E aí, uma amiga dela, que é fono, começou a ir lá em casa fazer. Aí chegou-se à conclusão que é tipo, Tomás está com atraso e precisa de estímulo. Certo. Não havia conclusão ainda de que ele Não era era um autista, né? diagnóstico, né? Não Era um vinha. diagnóstico. Pronto, não Assim, vinha eu dei o de nenhuma diagnóstico, fonte né? Eu falei, formal. cara, eu acho. Eu tinha, assim, na minha cabeça já, né? Mas aí ele, com essa fono, que nem era especializada em nada disso, mas é uma Ah, grande amiga da minha deixa eu te mãe. interromper, amiga, só um minuto, que eu acho que é importante pontuar isso, né? Sobre a Com questão de certeza. só começar a intervenção quando chega ao diagnóstico formal. Porque algumas pessoas eu vejo no meu consultório que vêm com essa questão. Ah, e até uma culpa a posteriori, né? Poxa, eu já notava os sintomas, já notava algum. Nem sintomas, características e não fiz Uhum. nada. E a verdade é que a gente fica um pouco ou postergando, né, ou com dificuldade mesmo de encontrar É, um profissional que venha a dar, né, o diagnóstico, etc. E isso não é motivo para a gente já não estimular o que a gente vê que precisa, seja um atraso motor, não seja um é. atraso na fala, seja o que Exatamente, for. qualquer atraso precisa de estímulo, né? Exato. Independente se é autismo ou se é qualquer outro transtorno, ou se é só um Um atraso que atraso seja, mas mesmo, assim, sim. é um atraso, né? É. Então precisa ser que um atraso que não vai. Eu acho que as pessoas têm essa esperança de que, tipo, se resolva sozinho, do tipo, ele vai Uhum. crescer e vai começar a falar, sei Sim, lá. e hoje se fala muito isso, né? Ele Então, tem o tempo dele, né? A criança tem o tempo é, o tempo dela. dele, E entende? Não, não sim, tem. é verdade isso também. Não, Mas, sim, é verdade, tem o tempo dele, mas existe o tempo da criança e existe o tempo dos marcos, né, que precisam exato, acontecer. Se isso. os dois não estão ali caminhando juntos, o tempo da criança está errado. Então, Uhum. o tempo dele, ele tem o tempo dele, mas ele está fora do tempo dele, né? Fora dos marcos. O tempo dele está errado, é tipo isso. É, mas não, a gente não esperou o diagnóstico, assim, porque é isso, eu tava grávida, não sei o quê. E aí, eu lembro que isso foi em novembro. Aí, em novembro, dezembro, ficou essa fono indo lá em casa, amiga da minha mãe, que nem, Uhum. tadinha, voltou a estudar sobre autismo, assim, porque ela era uma fono, não era mais, não trabalhava mais com isso, né? Mas ela ia lá em casa, muito querida, assim. E ela ia lá em casa e ficava estimulando o Tomás. E depois ela indicou uma psicomotricista também, que ia lá em casa no início, que ela morava em Copacabana, perto da gente, então ela ia lá em casa. E aí, novembro, dezembro e janeiro foi mais ou menos assim. E aí o Arthur nasceu em janeiro, né? Então eu já tava com barrigão. E é isso, Danilo volta e meia viajava para trabalhar, e às vezes eu ainda ficava sozinha, assim. Teve desmame no meio disso também. O desmame foi antes. O Tomás estava com 1 ano e 3 meses. Mas enfim, Mas já começou então foi com uma fono e psicomotricidade. Foram esses psicomotricidade. as intervenções naquele Indo na momento. minha casa, indo na minha casa Indo em fazer casa. uma intervençãozinha assim básica, né? Sim. E até E aí então eu não lembro que a tinha então psicomotricista. neuropediatra, neurologista, não Não, não chegou a um tinha médico. nada. Não tinha nada. E aí eu lembro que a psicomotricista também. Aí o primo morava em São Paulo, era da mesma idade, né? E aí eu lembro que a psicomotricista propôs uma sessão juntos, meio que para ver a interação dele com outras crianças. Chegou a fazer também tipo, no parquinho, para ver como é que era, né? A interação dele com outras crianças. E eu lembro que ela não achava que ele era. Ela falou, cara, eu não acho que seja autismo, porque com o primo, por exemplo, ele interagia, assim, né? Ele não super brincava com função, mas ele interagia. Ele sempre foi, o Tomás sempre foi, é até hoje, muito carinhoso, assim. Então, essa coisa do toque, do não sei o que, ele não tem isso. Ele abraça, ele adora que brinque de agarrar. Então, assim, era uma Maravilhoso outra esse coisa que, relato. é, era uma outra coisa que destoava um pouco porque existe essa imagem, né, de que o autista não gosta de ser Exato. abraçado, o autista, Exato. e E por que isso que a não gente é fala de um assim, né? espectro, justamente porque o Exatamente. diagnóstico não faz com que cada indivíduo seja igual. Não, vai ter gente, como você acabou de falar, que gosta do toque, gosta do carinho, outros já não, outros já têm uma sensibilidade maior auditiva, outras visual, É, outras do toque. Então depende da criança, né? depende, varia muito, né?
Então, Enfim, vamos avançar um aí. pouquinho no tempo? Me fala assim, Vamos. Arthur estava, então, nasceu em janeiro, o Tom já estava Não, mas só um sendo... minuto, eu só vou. Desculpa te interromper. Vale, Porque aí isso foi em janeiro. Aí em janeiro o Arthur nasceu, e aí eu isso. lembro que quando foi mais ou menos fevereiro, aí a gente ia se mudar, a gente não desistiu de se mudar, né? A gente se mudou pra cá em maio. Então eu estou em janeiro. Em janeiro o Arthur nasceu, e aí o Tomás. Aí a gente. Ele ficou. Depois o Tomás ficou um tempo fazendo uma. Não era bem terapia, era tipo uma creche que tinha um projeto de desenvolvimento infantil junto, que era lá perto da casa da minha mãe, então a gente ficou morando lá uma época. Que ele ficou 3 meses nesse negócio, que aí tinha musicalização, tinha aula em alguma outras coisas assim, e aí ele parou a fono, né? Ele ficou Aham. só com a psicomotricidade e essa, que era também, inclusive, outra psicomotricista que fazia esse projeto nessa creche, mas que ele interagia com outras crianças e assim. E aí, por que conta isso? Porque a fono, antes da fono parar de ir lá em casa, ela falou, eu acho que é bom ir no neuro, né? Uhum. Pra gente ver. E aí eu marquei o neuro, eu lembro que só tinha vaga para 3 meses depois. Então, abril, na verdade, 2 de abril foi quando a gente recebeu o diagnóstico. Por isso que eu misturei. Abril Uhum. foi o diagnóstico, não foi o parto. E aí a gente. Aí ele já tava fazendo as terapias assim, né? Fazendo esse projeto de desenvolvimento infantil e a psicomotricista ele continua aí. E aí, quando foi abril, a gente recebeu o diagnóstico, né? E eu lembro que eu falo que ele deu um show de autismo na consulta, porque o pai negava mais que eu, assim, na época. O pai não achava que era autismo, assim, não acreditava. E eu já, né, na consulta, no diagnóstico, eu lembro que eu já tava, tipo, meio, tipo, sou meio que só fui pegar o laudo, assim, né? Pelo que eu via, depois que eu comecei a estudar, e aí eu via, né, no dia a dia, e até os que as profissionais falavam, assim, essa do desenvolvimento infantil, ninguém falava, tipo, é autismo, até porque não pode, né, gente, afirmar. Só quem pode afirmar isso é o neuro, vamos dizer assim. Uhum. Mas tinha indícios, né? E aí eu lembro que ele deu um show de autismo porque ele falou, ah, ele roda as coisas. Aí eu, tipo. "Ah, tudo que ele fazia um pouco, no dia ele fez, tipo, tudo. Aí a gente olhava, ele tava, tipo, rodando o brinquedo, assim. Aham. Aí ele faz isso aquela, aí o pai, não. Não, aí ele apontava assim pra ele, tava fazendo. Ele anda na ponta do pé, aí eu, tipo, beleza. Aí ele tava, tipo, na ponta do pé. Então, assim, ele realmente deu um show de. Era Aham. pra não botar dúvidas, né? Tipo, é autismo. E aí a gente recebeu o diagnóstico nesse dia. E ele tinha, em abril, então ainda não tinha 2 anos. completado 2 anos. Quase 2 anos, Quase é. dois. Tinha quase 2 anos. Que é uma idade ótima, inclusive, porque tem aí uma janela de oportunidade de desenvolvimento incrível, né? Você já estava Sim. fazendo todas as intervenções e os estímulos e ainda tinha uma... Tem sempre, mas nessa É, primeira infância é a maravilhoso, é plasticidade, ouro. né? É muito ampla ainda, né? Tá com uma plasticidade maior, né? Exato. Foi. E ele faz terapia desde então, assim. Eu lembro que isso foi em abril, aí a gente ficou até junho, mais ou menos, ele continuou nesse projeto de desenvolvimento infantil. E depois a gente se mudou para Teresópolis em maio. E em junho, não, até maio, desculpa, ele ficou nesse projeto, aí a gente se mudou em maio. E quando foi em agosto, ele já entrou numa clínica aqui, aí ele já começou a fazer terapia ocupacional, fazia psicomotricidade e fono. Começou com Uhum. essas três, assim. Eu digo depois do diagnóstico, né? O diagnóstico é muito importante em questões burocráticas, né? Não só assim, o diagnóstico é importante por vários motivos, eu acho, né? Porque você veste ali Você se conforma, né? De que você para de achar e é uma coisa que está decidida. E a burocracia, né? Para plano de saúde, essas coisas, assim, para você conseguir terapia. Porque é caro, né? Terapia, assim. Sim, Fazer sim. a quantidade de intervenção que é necessária é puxado. Então, assim, a gente já com o diagnóstico nas mãos, a gente já conseguiu, tipo, ir numa clínica, ele já. A intervenção, né, o plano terapêutico dele era maior, mais estruturado, bem Uhum. estruturado depois do diagnóstico. Sim, sim. Com certeza. O diagnóstico ele abre essas portas, né, de burocracias, então ele é importante, mas como a gente falou, não precisa receber o papel para começar a Ah, intervir quando não, percebe os seus sinais, né? E aí me fala, exatamente. então, assim, você estava grávida nisso tudo, mudou para Teresópolis com um bebê de 3 meses, o segundo, né? O Arthur tinha 3 meses e Foi. veio o diagnóstico e tudo. E assim, acho que o que eu quero mais explorar contigo aqui é justamente o lugar desse irmão. Como é que é ser irmão mais novo de uma criança que tem o diagnóstico de autismo?
como é ocupar esse lugar no bebê não, né? Mas hoje, que já tem um 7, o É. outro 5. 5, né? Fez seis. Fez É, o Tomás vai 6. fazer 8 agora, já em E vai maio, fazer né? 8, é isso. Então, É. como é que é essa a relação? Como é que é o olhar do Arthur para É com o difícil, Tomás? tadinho. É o que, Novi? Acho que eu falei, é difícil, eu acho, pra Aham. ele, tadinho. E o que que é difícil, Mas amiga? O assim, que que você acha? Como você vê, né? Ele é só uma criança. porque, porque pelas coisas que ele fala, assim, né? Não tem, porque o Tomás, assim, ainda não brinca muito com função. O Tomás tem as brincadeiras dele, né? Então, assim, o Arthur, por exemplo, as brincadeiras normais, os normais não, que eu odeio essa palavra, as Aspas, brincadeiras botamos aspas para pontuais, quem não está assistindo, normal com muitas aspas. é isso. É, assim, usuais, né? As brincadeiras de crianças típicas, vamos dizer Uhum. assim. Não inclui o Tomás, não inclui o Tomás, não, né? O Tomás não corresponde a essas brincadeiras. Então, assim, é difícil eles brincarem juntos, sei lá, de carrinho, por exemplo, ou de lutinha, coisas simbólicas, né? O Tomás até hoje em dia brinca com essa parte imaginária, né? O simbólico, mas muito para ele, assim, não em Sim, a coisa conjunto, está né? acontecendo na cabeça dele. Ele reage, ele faz Exatamente. som e mexe. Exatamente. Aham. Pega o bonequinho e faz assim, dá beijinho no outro. Mas assim, aí ser uma brincadeira conjunta já é muito difícil para ele. Então, assim, o Arthur, e agora, né, essa fase assim, de 6 anos, 5, 6 anos, né? Ano passado ele já estava falando essas coisas também. Ele começou umas coisas tipo, isso não é justo, porque soltou mais não sei o quê, por exemplo, celular. Né? O Tomás é uma coisa que a gente usa, a gente usa tela pro Tomás, assim, não nego, usa bastante, até mais do que deveria, porque é uma coisa que ajuda a gente, né, o nosso momento. Então, de fazer qualquer coisa, fazer um arroz, fazer um feijão, sei lá, lavar uma roupa, qualquer coisa que seja. E aí ele não fica brincando sozinho. Se eu só largar ele, né, vamos dizer assim, é, ele faz as besteiras que o Tomás faz, assim, tá comendo terra, sei lá, fazendo qualquer coisa, então às vezes a gente bota ele no celular para isso. E o Arthur não, o Arthur brinca sozinho. Se o Arthur tá em casa e eu vou fazer alguma coisa, o Arthur vai lá, brincar de carrinho, vai brincar de boneco, vai fazer a brincadeira dele lá. E aí ele fica assim, não é justo, porque solta mais, tá no celular. Uhum. Não é justo, porque soltou mais. E aí essas férias agora esse ano, em janeiro ele falou a frase mais impactante da minha vida. Que foi qual? Justo só porque o Tomás é autista e eu não. Olha, Então, assim, e aí, mas no geral ele entende, assim, médio, né? Ele tem 6 anos, assim, eu claro. acho que é difícil para ele, assim, né? Conjecturar tudo o que é o autismo, né? E as consequências, assim. Mas e outra coisa, a gente faz dieta de glúten leite com o Tomás, né? Restritiva de glúten leite, né? É, e aí, e o Arthur não, né? Então, às vezes, o Arthur quer comer um negócio e o Tomás não fazia, né? A gente começou a fazer quando ele tinha uns 4 anos, o Tomás, eu acho. Então, ele era acostumado, né? Ele foi muito viciado em pão, essas coisas, bolo, né? E aí, às vezes, eu dou para Arthur e falo, mas não come na frente do seu irmão, porque ele não pode, né? E aí é tipo, saco, aí ele não gosta, assim. Às vezes ele come meio escondidinho e às vezes ele fica tipo, mas por quê? Eu queria comer na sala, vendo TV. Aí eu, tipo, mas seu irmão está na sala vendo TV, ele vai querer comer e ele não pode. Uhum. Porque, é assim, é por causa do autismo. É por causa do autismo, assim, porque a gente, né, ele tem essa coisa da alergia, essa coisa intestinal, que a gente não é alergia, não chega a ser alergia, mas essa coisa intestinal que a gente optou por esse caminho, muita gente não Sim, sim. acredita, fala que não está E tem muitos comprovado, estudos tem que um já trazem resultados bons com a dieta, exatamente. né? Tem muita gente que não acredita, fala que não está comprovado cientificamente, blá blá blá, existe essa briga aí. Mas assim, eu vi na prática que as fezes do Tomás mudaram, sabe? O A comportamento dele gente não mudou. muda. Então, A gente muda. é, Eu me lembro quando eu parei de comer carne, meu corpo mudou radicalmente. Então, pois é. a gente é o que a gente come. Então, com certeza Exatamente, tem né? O nosso influência. corpo, e o nosso corpo reage, né, de acordo com a nossa dieta, assim. Então, eu acho que é muito pessoal, assim, você vai vendo. Enfim, e nós optamos por isso, e nós não é uma coisa assim, ó, uma sangria desatada, né? Mas no geral ele não come, assim. A gente evita bastante. Então, tem essa coisa da alimentação, uma coisa que impacta diretamente ao Arthur, eu acho, porque às vezes é tipo, é isso, né? Aí, por exemplo, batata frita. Aí o Tomás pode batata frita. Então, às vezes tem batata frita e eu falo, tipo, não, mas deixa pro seu irmão porque ele pode comer isso aqui.
Sim. sabe? Essa coisa assim, ele fala isso. E ele não. Mas, no geral, o Arthur ajuda muito, assim, inclusive para uma criança de 6 anos, assim, é até. É bem bonitinho, assim, porque ele cuida do Tomás, sabe? Uhum. Obviamente, na medida que ele pode, assim, né? Enquanto criança. Mas ele. As coisas, assim, às vezes a gente vai dar. Eles comem crepioca de manhã, né? Aí o Tomás pega com a mão e fala, Tomás, com garfo. Aí, às vezes, eu tô fazendo outra coisa, aí quando eu chego, o Arthur tá dando pra ele, sabe? Assim, ajudando ele. Tipo, não, com garfo, Tomás. E a gente faz muito uma coisa assim, que o Tomás tá começando a falar agora, assim, né? Quer dizer, ele fala, tá começando a se comunicar agora. Falar, ele já fala, tem tempo. Mas a gente começa uma palavra assim e deixa o Tomás terminar, sabe? Então, Uhum. sei lá, por exemplo, fala, não precisa, ele fala, gritar, quando ele tá gritando. Ou E aí o seja, já Arthur traz começou a fazer. contexto. Já entende botar um É, contexto ali. Boa. sim, não, de escuta, assim, ele é muito bom. Ele entende, hoje em dia ele cumpre comando, essas coisas todas, assim. Não complexos, óbvio, mas no geral ele faz, assim. Mas aí o Arthur começou a fazer isso com ele, então é muito bonitinho, assim. Às vezes ele fica, Tomás, não? É. A Aí ele pausa. fica, pó. Fica assim, sabe? Dando tempo Uhum. para Tomás responder. Imita a gente, né? Assim, Imita. imita a Todas as gente. crianças fazem. Sim. É. Mas é bonitinho, assim, porque ele tem essa interação com o Tomás, mas eu sei que é difícil porque ele já externalizou de outras formas, né? Como ele já falou, assim, claramente, que queria que o Tomás fosse igual a ele, porque ele queria brincar com o Tomás. E aí tem o primo, né, que mora aqui perto e que é da mesma idade do Tomás. Então ele brinca muito com o primo, e aí ele já falou que eu queria que o Vicente fosse meu irmão. Aí eu tento trabalhar isso com ele assim, do tipo, mas seu irmão é o Tomás, e a gente, né, tipo, a gente tem que gostar dele do jeito que ele é, tudo Uhum. bem, isso é difícil, mas. Mas ele já falou pro Danilo também, tipo, como seria, tipo, já imaginando como seria se o Tomás não fosse autista, né, tipo Uhum. isso. Então eu acho que tem essa dificuldade, assim, posso chamar de sofrimento, talvez, assim. Eu tento não chamar de sofrimento porque a gente acaba sofrendo, né? Mas sofrimento E quem? outra coisa Do que Arthur. do Arthur, Por talvez. É porque e a gente. Eu sou mãe de um, né? Ainda não tenho outro é, filho. Mas eu acho que, de uma maneira geral, pelo menos as mães que eu atendo e tudo que tem 2 filhos, é sempre 2 pesos, 2 medidas, assim, pra gente poder ponderar o que. Não é favorecer a palavra, mas privilegiar talvez um do que o outro, justamente porque a é, gente tenta ser sim, justo. Mas às vezes a gente deveria trocar a justiça pela equidade. Justamente ensinar os nossos filhos com desde a certeza. base que não é dar igual, é dar o que cada um precisa. E as pessoas precisam de coisas diferentes. Não sei, eu acho que eu iria por esse caminho, assim, sendo mãe de É, 2, sendo mãe de filhos é, diferentes, né? Que sempre são sim, a gente diferentes. faz um pouco isso, porque, por exemplo, menor era mais, né? Quando eles eram menores, acontecia mais isso, que o Arthur falava, tipo, eu também quero fazer terapia, porque a terapia para ele é tipo brincar, né? E ainda mais Então, porque o Tomás fazia com cavalos uma época, não fazia? Não fazia terapia, fazia, ele equinoterapia? amava cavalo, o Arthur amava cavalo Então, nessa e época. aí, Aí o a gente Tomás até tá levava às ali vezes. andando a E cavalo teve a e eu não. pandemia, né? Nossa, não, e teve a pandemia, né? Que era tipo, o Arthur não ia pra escola, então o Arthur levava o Tomás para as terapias com a gente. Ou ficava em casa e o Tomás ia pra terapia. Imagina, na cabeça dele devia Uhum. ser tipo, nossa, eles estão se Ele tá se divertindo, eles estão divertindo, em casa. sim, sim. Depois que voltou à escola, né? Foi um respiro bom, assim, porque aí o Arthur hoje em dia fica o dia inteiro na escola, né? Sai de uma e vai para outra, na verdade, faz uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. Mas ele fala, por exemplo, hoje em dia, não quero ir para a escola da tarde. Só que assim, eu preciso que ele vá, porque o Danilo tá sempre trabalhando viajando, então eu tô sozinha, assim, tem a minha mãe, eu tenho uma rede de apoio bem sólida aqui, né? A minha Uhum. cunhada me ajuda muito, muito, muito. Tipo, às vezes pega o Arthur na escola pra mim, leva pra casa dela, ela mesma já me devolve o pacote completo, banho, janta. Mas assim, eu preciso levar o Tomás para as terapias, sabe? Que aí, como a gente mora no mato, é tipo uma meia hora daqui. E o Arthur precisa estar em algum lugar que não em casa, sabe? Fora que em casa é muita demanda, né? Se o Arthur fica em casa à tarde, é muita demanda, assim, pra gente eu não consigo fazer as outras coisas que eu preciso fazer, trabalhar, enfim, Claro. viver, né?
Mas ele fala, tipo, mas por que Tomás vai pra casa e eu não? Porque eles voltam da escola, é assim, eles tem um ônibus escolar, né? Então o ônibus busca eles em casa e na volta o Arthur vem até metade do caminho e aí o tio da outra escola pega o Arthur no ônibus. E o Uhum. Tomás continua porque ele vem pra casa e o Arthur sabe disso. Sim. Então ele fica tipo, não, eu não quero ir pra escola da tarde, vou continuar no ônibus. Teve uma vez que ele deu uma volta na tia do ônibus, pra você ter ideia. É muito esperto. Ele ficou, tipo, quietinho, assim, escondido, sei lá. Aí, quando o tio do ônibus foi pegar as outras crianças, porque várias crianças vão, né? Saem de uma e vão pra outra. Foi pegar, o tio da outra escola foi pegar, ele não falou nada, sei lá, não viram o Arthur, não lembraram. E quando chegou aqui em casa, estava o Arthur. Ela falou, gente, ele ficou escondido, escondidinho, Quietinho assim, ali, quietinho, eu não conseguiu. reparei. Cara, e Fabuloso. foi isso, assim, ele armou para a tia do ônibus, você tem ideia? A Fabuloso, mulher é de faz uma sei lá esperteza. quantos anos. Tadinho. Eu falei, tá bom, filho, pode ficar em casa. E às vezes a gente faz isso, né? Do tipo, tá bom, vou te buscar mais cedo hoje. Quando a gente tá em casa e sabe que ele E vai fala querer vir pra assim, casa, né? como é Ele que, prefere. quais são as estratégias que você e o Danilo usam para tentar amenizar um pouco isso, né? Ou talvez dar um lugar especial para o Arthur também. Como é que vocês têm feito assim essa gestão? Cara, estratégia. A gente não tem muito uma estratégia, eu acho, assim. Por exemplo, quando a gente fala. Isso acontecia também muito. O Tomás fez alguma coisa que a gente tem que validar, né? Porque a gente trabalha muito com essa validação, assim, no autismo. É Reforço uma coisa que positivo, né? Uhum. é. E aí a gente fala do Arthur também, sabe? Porque é do tipo isso, tô falando do Tomás, Sim. não vou falar do Arthur. Então é do tipo, sei lá, nossa, o Tomás comeu sozinho. Tipo, nossa, parabéns, Tomás comeu sozinho. Aí eu falo, viu, papai, o Tomás comeu sozinho. Aí eu olho, aí ele me olha assim, um já olha pro outro e fala, tipo, o Arthur também, o Arthur tá comendo sozinho. Uhum. Nossa, o Arthur já comeu tudo. E o Arthur tem muito isso, sabe? Tipo, de manhã eu vou arrumar ele pra escola. Aí ele fala, por que você sempre arruma o Tomás antes? Aí a gente vai, as estratégias vão. O Arthur é que dá as estratégias, na verdade, Sim, pra gente. Aí, perfeito. Aham. e aí é tipo, quando chega no dia seguinte, eu falo, tipo, olha, Arthur, estou te acordando antes aqui, hein, de acordar o Tomás, vou te Isso, arrumar nomear, primeiro. maravilhoso. É isso. A gente Maravilhoso. vai pegando os ganchos, assim, das coisas que ele fala, sabe? Mas, assim, essa frase das férias desse ano, que eu falo que foi a frase da vida, assim, foi impactante, porque ele conseguiu, e aí, obviamente, eu botei o Arthur na psicóloga, né? Porque ano passado, o pai ficou muito tempo fora, assim, trabalhando e viajando, e eu fiquei sozinha, mais sozinha. Porque por mais que eu tenha rede de apoio, a minha mãe não mora aqui comigo, né? É uma Uhum. coisa assim, fazer dormir, ajudar a dar banho, sei lá, dar janta. Mas eu acabo ficando muito sozinha. E aí o Arthur estava com várias questões, assim, várias questões. Eu acho, eu tenho uma teoria, né? Ninguém me falou isso não, mas inclusive eu cheguei com uma terapeuta do Tomás. Ele estava com questões aparentemente sensoriais, assim. E aí eu já estava tipo, meu Deus, será que o Arthur é autista? Será que o Arthur também tem algum transtorno? Mas já que passaram, então assim, não é um transtorno, né? Eu acho que é o sistema do Arthur desenvolvendo uma maneira de chamar a nossa atenção. Uhum. Que é do tipo, o Tomás tem muitas questões sensoriais, né? O Tomás tem muitas, assim, ele não sei, não vão saber, né? Mas ele precisa muito de propriocepção e vestibular. Explica você Sim, aí, sim, sim. psicóloga, isso. Propriocepção é o movimento, né? Tem a ver com o corpo, com equilíbrio, É, com usar o movimento mesmo. E vestibular sim, tem né? alguma coisa de audição, alguma coisa. Não, Não? acho que vestibular que é do movimento, né? É, Os dois são os de dois corpo, são, né? os Mas dois são, sim. é. Enfim, ele tem. É uma questão sensorial. E aí, tipo, de tirar. Ah, quer tirar a etiqueta da blusa. Aí o Arthur, por exemplo, tira a etiqueta de tudo também. Sim. Não sei se ele tira porque ele realmente tem essa questão sensorial ou se é imitando o Tomás. Mas as questões sensoriais que o Arthur desenvolveu, vamos dizer assim, né? Inventou, coitado, que ele estava passando, tinha muito a ver, eu acho, também com a ausência do pai, né, na época, mas aí era um combo, né? O pai viajando muito e o Tomás com as coisas, então qual que era o jeito de chamar? Obviamente, tudo isso inconscientemente, tá, gente? Ele é uma Claro, criança, uma né? Tinha 5 anos criança. na época. Mas, assim, ele chegou aí para a escola com 4 meias, ficava botando uma meia por cima da outra, porque falava que o tênis saía, que o tênis incomodava. O que mais que ele fez, amor? Eu não lembro, tinha mais coisa. Mas eu lembro que todo dia essa história da meia era assim, gente, pô, acho que um mês, sei lá, mais de um mês nessa.
E aí esse tênis tá bom. Tudo isso, essa calça tá me incomodando. Ai, mas a calça tá um pouco caindo. Eram muitas coisas assim de que eu achei que era sensorial, né? E que era porque as demandas do Tomás são sensoriais também. Uhum. Então, assim, eu acho que foi a maneira que ele achou na época de se igualar, de repente, né? O Tomás tentar se Pode ser. igualar. E acho que você falou E duas coisas aí, valiosas da gente reforçar, né? Que tem uhum, a ver com escutar os nossos filhos, seja no aspecto que for, seja, você acorda sempre o Tomás, eu queria comer batata frita assistindo televisão, sim, seja o que for, a criança está o tempo inteiro comunicando, não da forma do adulto de comunicar, mas da forma dela comunicar, alguma insatisfação, alguma coisa que ela precise que os pais encham mais o potinho do amor daquela criança de alguma forma. E sim, basta com certeza. pontuar, exatamente como você fez. Olha, filho, acordei hoje você primeiro. Já é encher esse É, potinho do amor, né? E dentre outras sim, isso a coisas. gente. A parte agora que você Não, falou da meia, da etiqueta e etc. Também são formas da gente ouvir e validar. Não importa se é verdade que está incomodando ou se não. Não importa. Se ele está falando, é, ele quer que receber atenção para isso. Então a gente dá essa atenção. com certeza. Isso foi uma coisa que a gente teve que desenvolver assim, né? E a duras penas que eu digo porque ele começou a dar sinais assim mais claros de que isso. Porque assim, é meio óbvio, mas ali na rotina, no dia a dia, acaba ficando. Pode ser que passe batido, sabe? Então eu lembro que teve uma vez também muito específica que foi o. Porque acaba que a gente valida muito o que o Tomás faz. Quando o Tomás faz alguma coisa que ele não está acostumado a fazer, né? Sei lá, quando o Tomás vira e fala uma frase, tipo, meu Deus, Uhum. a gente fica assim, né? E o Arthur fala uma frase todo Porque dia, a porque gente já ele não é espera que ele autista. faça. E é importante que Exatamente. ele saiba isso, né, numa linguagem acessível. Mas é sobre a expectativa, ele já faz. Então não tem Exa- por que a cada fala dele a gente ficar, falou. Não é esperado. Exatamente. Mas ele sente, né? Mas o que ele Claro, vê é do tipo, pô, toda hora o Tomás está ali sendo ressaltado e eu tô sim, aqui só sendo uma criança, né? sim, Normal, sim, assim, tipo, sim. que chato ser normal, né? Ele já Mas falou várias são. vezes, eu queria ser autista. Ele já Aham. falou que queria ser autista. Teve uma vez, quando eu tava fazendo um tratamento integrativo com o Tomás, a gente tava um monte de coisa assim, mais complicado, um período mais complicado, né? Porque o Tomás estava tendo umas reações. E eu lembro que eu ficava falando muito com a nutricionista, a médica dele na época. E eu lembro que eu falei, meu outro filho, que não é autista, e ele gritou assim, eu sou autista, sim! Eu, tipo, não, filho, você não é autista, meu amor. Tipo, não queira ser autista, sabe? Porque ele, tudo bem ser, é legal, a gente aceita, ama, do jeito que é, mas não queira ser, porque é uma coisa que vai ter outras consequências para sua vida, né? Sim. Então, às vezes, a gente tenta mostrar isso também para ele. A gente obviamente, a gente tem que aceitar o Tomás, aceita de que ele ama, faz tudo que pode para ele evoluir, mas é do tipo, não é legal ser autista, do tipo, porque o Arthur acaba lidando, vendo o autismo às vezes como isso, não vê as implicações negativas, vamos dizer assim, né? Não vê Porque não tem a maturidade ainda, claro. Ele vê a Exatamente, é. comemoração, a atenção. Mas às vezes a gente tenta mostrar isso pra ele, porque ele. Que, ué, amor, outro dia mesmo o Danilo falou alguma coisa. Ele faz isso porque ele é autista, tá vendo? E você não é autista. Alguma consequência ruim pro Tomás, eu acho. Eu acho que era comer, acho que era coisa de comida mesmo, por exemplo. O Danilo falou: não, você não pode. Tinha só um pouco de batata frita, por exemplo, e eu tinha feito pão de queijo pro Arthur. E aí o Arthur queria comer a batata frita. Ele falou: não, o Tomás não pode porque ele é autista e ele só pode comer batata frita. Você pode comer pão de queijo. Então você vai ficar com pão de queijo e o Tomás vai ficar com a batata frita. Uhum. E é isso, assim. E aí, hoje em dia, ele já aceita um pouco melhor. Às vezes ele tá aquela coisa de criança, né? Tipo, justo. Tudo não é justo. O mundo, o mundo injusto do Arthur Valentim, tadinho. Exato. Mas, assim, no geral, ele aceita. Eu acho que o que mais impacta ele mesmo é a questão da companhia do brincar, Uhum. hoje em dia, né? Mas ele mesmo, a vida vai fazendo, a vida mesmo vai lançando as estratégias dela, assim, eu acho, né? Ele vai aprendendo com o tempo, por exemplo. O Tomás, a gente bota eles para ver TV. Aí o Tomás fica em pé na frente da TV, pulando muitas vezes. Ou ele fica querendo ficar em cima da TV. E a gente Uhum. fica, Tomás, sofá, Tomás, sofá. Então hoje em dia o Arthur já fala, Tomás, sofá. Aí ele Sim. fica irritado, tá? Não vou negar, não. Ele fica irritado e ele fala, eu falo, Tomás, sofá. Eu falo, ai, filho, fala você mesmo. Mas assim, ele ajuda o Tomás em várias coisas, sabe? Às vezes ele até fala.
Falo, o Tomás tá sumido aqui em casa, né? Que a gente tem um quintal grande. Aí eu falo, Arthur, tá vendo o Tomás? Não, aí eu falo, Arthur, vê lá o que o Tomás tá fazendo. Aí ele vai, vê e volta. Tá tudo Uhum. bem, tá ficando no balanço. Ah. Ou então ele já vem, mas calma, o Tomás tá comendo. É o Essas coisas fiscal, assim. fiscalzinho. É, mas ele é um fiscalzinho do Tomás, assim, ele ajuda a gente. Isso Ele é ajuda a bom. gente. Graças Amiga, a e Deus, assim, assim, não é. claro que a nossa história ela vai acontecendo, conforme a gente caminha e conforme as informações que a gente vai adquirindo no momento, mas sempre tem aquele aprendizado que, se a gente pudesse olhar para trás, e já que estamos aqui, né, conversando sobre a tua história e trazendo a tua experiência, a tua vivência, os teus dois filhos, o que que você gostaria de ter aprendido lá atrás que teria feito toda a diferença? Ou seja, o que que você queria ter sabido antes? Quem sabe não vai Ai, ser aquela cerejinha no bolo para alguém. olha, eu acho. É porque assim, né? Quando a gente teve o Arthur, eu lembro que a gente ficava tipo, nossa, então é assim, o desenvolvimento típico, né? Isso chamava muito a nossa atenção, porque aí a gente via a diferença. Como nós éramos leigos, então, assim, eu acho que ter sabido. O Tomás começou a intervenção cedo, tá? Mas ainda assim, eu acho que poderia. Era tudo, foi meio que tudo acontecendo, assim, descobrimos, a gente se mudou para Teresópolis, então era a intervenção que dava, assim. Existem vários métodos também de intervenção, né? Que eu não. Tem uns que eu não concordava, e hoje em dia eu já concordo, já acho melhor meio que tentei de tudo. Eu acho que era ter sabido mais de autismo antes, assim, ter identificado antes eu mesma, entendeu? Porque foi muito essa parte do não perceber o que estava acontecendo, não saber, assim, foi muito sofrida, sabe? Tipo, a minha mãe ter que. Mas assim, é isso, a pessoa vai ter que. Não dá para as pessoas também ficar grávida e já ficar louca estudando Pensando em tudo que todas as pode ser. possibilidades, Pode né? ter, Também não o é que por que a aí. criança pode ter. Claro. Mas assim, eu acho que de repente, não sei se ter levado num neuro até antes para ter uma intervenção mais. Não sei, amiga, honestamente. Difícil, né? É Eu acho difícil que mesmo. é difícil, assim, eu acho que. Porque eu não sei o que que mudaria, né? Tudo muito, a gente fica muito na hipótese, assim. Mas se eu não fosse leiga, eu acho que teria sido diferente tudo, assim, sabe? Porque como eu era leiga, na verdade, eu acho que até em relação ao desenvolvimento infantil em geral, não precisa estudar outros, mas se eu soubesse, tivesse quando eu estava grávida, por exemplo. Uhum. E olha que eu lia, hein? Eu não sei por que isso aconteceu, mas assim, depois, quando eu comecei a ler mais sobre desenvolvimento infantil, e depois que, quando a gente descobriu o autismo, eu estudava bastante, assim, sabe? Meio autodidata, né? Nunca fiz nem curso para pais de autismo, não fiz essas coisas. Mas eu lia muito para entender, né, o que estava acontecendo. Eu Claro. sempre quis muito isso, assim, entender o que. Tipo, eu falo pro Danilo, assim, um dos meus maiores sonhos era, tipo, cara, eu queria, sei lá, ser o cérebro do Tomás durante um dia, para entender o que que Uhum. quando ele faz alguma coisa que eu falo, tipo, cara, o que que o Tomás está fazendo? É, tipo, eu sei que para ele tem algum sentido aquilo, e eu queria muito entender o sentido disso. Uhum. Enfim, mas isso eu acho que não vai ser possível. Mas, assim, se eu soubesse mais de desenvolvimento infantil, quando o pediatra vai e me fala que ele tá fazendo isso aqui, ele tá se ninando, por exemplo, eu ia saber que não era isso, sabe? Eu não ia acreditar no pediatra, eu ia saber o que que era. E, de repente, mas eu comecei a falar disso para falar outra coisa, que a gente ficava muito, por exemplo, calado com o Tomás em casa. A gente, tipo, tem aquela coisa, tipo, ai, tela não faz bem. Eu falo, tudo bem, não deve fazer tão mal assim. Mas a gente botou. O Arthur, por exemplo, não viu tela antes dos 2 anos mesmo. Como eu já tinha a história do Tomás, né? Uhum. Ele não viu, ele ficava, tipo, de costas. Às vezes eu botava um desenho pro Tomás e eu virava o carrinho do Arthur de costas pro Arthur, tipo, não ver TV. E o Tomás, não, a gente enfiou a TV no Tomás, assim, desde muito cedo. Porque era aquela coisa, tipo, ai, não faz mal. Mas não era assim. TV não causa autismo, tá, gente? Também é muito importante falar isso, né? Porque tem gente que ainda acredita nisso hoje em Uhum. dia. Mas, assim, é uma coisa que pode atrapalhar, sim, né, no desenvolvimento. E só eu saber, assim, por alto, não foi o suficiente, porque mesmo assim a gente botava o Tomás na TV, a gente não estimulava o Tomás em casa, entendeu? Eu acho que talvez, eu não sei, né? Mas eu acho que talvez isso tivesse feito diferença, assim, de
Falar mais com ele, talvez, Eu lembro botar. que eu lembro que eu ficava quando falavam, tipo, ele dá tchau, ele manda beijo, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu ficava tipo, ai, gente, mas é um bebê, não é um cachorro adestrado. Eu achava isso muito Sim. adestramento, assim, sabe? Enfim, é isso, porque eu era leiga, né? Porque, na verdade, isso é estímulo, faz parte do desenvolvimento da criança. É o social, né? É o que eles veem, na realidade, nós fazendo todos os dias, dando olá para alguém, dando tchau, mandando um beijo, dando um abraço. E eles Exatamente, mas é porque repetem, hoje eu faço isso repetem. todos os dias com o Tomás, E todos os vão dias, e toda eles hora. treinam para entender a função daquilo. Então, Exatamente, mas eu é não tinha incrível. essa noção na época, entendeu? E Claro, então assim, isso eu acho perfeito. que Saber teria. isso com mais consistência, digamos assim, teria sido um diferencial. Exatamente. Assim, é isso, ele não ia deixar de ser autista, mas eu acho que de repente seria um estímulo ali, né, mais cedo ainda. Enfim, talvez seja isso, o aprendizado, mas. hum, Tá bem, já foi uma resposta muito boa. Vão fazer muitos pais pensarem. E vem cá, temos um quadro nesse podcast, que é o seguinte: eu vou te falar uma palavra e você vai me dizer uma outra palavra, uma pequena frase, algo curto, sobre o que você pensa, o que isso significa pra você, essa palavra significa pra você. Pode ser? De Ai, meu surpresa, Deus, não tá, avisei que pode. tem esse quadro. Posso começar? Então, a primeira Pode. palavra, claro, autismo. Nossa, cara. Gente, muito difícil esse quadro, hein? Cara, descoberta, eu diria que é descoberta. Descoberta. Diagnóstico. Diagnóstico. É necessário. Irmãos. Necessidade. Irmãos. Parceria. Inclusão. Essencial. Rede de apoio. Essencial também. Necessário, muito necessário. E futuro. Pô, com uma palavra, uma pequena frase é difícil, hein? Acho que esperança. Muito bom, muito bom. E agora sim, deixa uma mensagem para famílias que têm esse cenário parecido com o teu, né? Uma criança autista, uma criança neurotípica. Qual é, assim, uma mensagem, um conselho, uma palavra que você daria para eles? Cara, eu diria para não, assim, não perder de vista, né, a criança neurotípica, porque acaba que a gente fica muito focado na criança que tem autismo, né? E assim, e os dois são nossos filhos, né? A gente precisa muito dar o que cada um precisa, como você falou, não é uma atenção igual, não é isso. Mas a gente precisa muito ter tempo de qualidade com com o nosso filho neurotípico, né? Porque ele tem essa necessidade, ele também está aí, ele não tem. A gente sempre fala muito isso aqui, né? Às vezes eu e Danilo falam, cara, a gente não tem como. As pessoas ficam falando, mas a gente não sabe como é que é. Eu não tenho um irmão autista, você não tem um irmão autista, ninguém na nossa família tem um irmão autista. Então a gente não sabe como é, na verdade, né? Ter um irmão autista. A gente imagina, a gente vê no dia a dia ali, mas a gente não sabe. Então, assim, acho que essa criança precisa, não pode ser esquecida. Obviamente, a gente não faz de propósito nem nada disso, mas é porque é natural que a nossa atenção e a nossa dedicação esteja muito voltada para a nossa criança autista, porque é isso, a gente não desiste nunca, né? A gente está sempre em busca que essa criança autista possa evoluir, a gente tem que acreditar nela e está sempre tentando coisas novas ou coisas que a gente aqui em casa, pelo menos, né? Então, já fiz várias intervenções, homeopatia, alimentação, day Floor Time, depois ABA, depois isso. E às vezes acaba ficando um pouquinho esquecida, assim, a outra criança, sabe? Não esquecida, mas
uma ideia também do tipo, ah, mas ele consegue se virar, mas ele Uhum. consegue. E não, né? A criança é um ser muito. Acho que as crianças são seres muito fortes, mas também muito frágeis, assim, né? Precisam da gente, precisam que nós sejamos ali o. Validadores, talvez, né? Exatamente, Sim. validador e o fio condutor, assim. Então, é essa a mensagem que eu deixo é mais isso, porque não se deixe afogar nas demandas do autismo sem levando seu outro filho junto, né? Tem que ter a boiazinha ali para Tem que todo ter mundo, a boia nossa para todo boia. mundo. Adorei. A Tem que ter gente ó, boia para todo tem que mundo. ser igual você. Muito bom, amiga. É isso. Muito, muito, muito obrigada por essa mensagem, por toda a tua história, por esse relato, esse depoimento mesmo, que é um desafio e outros desafios virão, adolescência, né? Enfim, outras coisas. Mas é É, isso, acho que se a gente conseguir manter o nosso olhar para todos que tivermos em casa, sejam 2, 3 ou quanto sim, tivermos, vai ser sempre o melhor, né, que a gente puder fazer. Então, sim, com certeza. muito bom, muito obrigada. A má notícia é que o Obrigada a nosso voo você. chega ao fim. Infelizmente, Ah, foi uma viagem maravilhosa. Obrigada por viajar comigo nessa. Mas novas ah, viagens estão à entendi. vista. Então, eu vejo todos num próximo episódio. Eu agradecer a você, minha amiga, mais uma vez. Obrigada, obrigada. Nada, É obrigada uma a você honra. pelo convite. Obrigada mesmo. Um É beijo em uma honra. todos aí e até o próximo Beijo. episódio. Até. Beijo. Beijo.